Bem-vindos às conversas sobre sustentabilidade do BCST Portugal, desta vez com o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro. Natural de Lisboa, é formado em Economia, tendo já desempenhado diversos cargos políticos desde que foi Secretário-Geral da Juventude Socialista. Trouxe-nos como livro O Leopardo, um clássico da literatura do século XX, que retrata o processo, algo dramático para uma aristocracia decadente, da chegada da democracia à Sicília e da afirmação da burguesia no final do século XIX. Nele, encontramos passagens tão imortais como a que diz que por vezes é preciso que algo mude para que fique tudo na mesma. Lembra Hannah Arendt, que estudou afincadamente o fenómeno das revoluções e defendia que o revolucionário mais radical se torna sempre um conservador no dia seguinte à revolução. Afinal de contas, e apesar da diversidade de formas de olhar o mundo e dos diversos recortes ideológicos, a condição humana será sempre a mesma. O filme que nos traz é também um clássico que parte de um livro e que também remete para a Sicília e para um certo tipo de idealismo, ainda que menos alinhado com os nossos interesses coletivos e do bem-estar da humanidade, mas mais com os de família e honra, dado tratar-se da trilogia do Padrinho de Francis Ford Coppola. Por último, como canção, temos o Under Pressure, uma colaboração dos Queen com David Bowie, que teve para se chamar People in the Streets e surge de um improviso depois de uma pizza em Monterrey. Para muita gente, o mundo pode facilmente ser ou tornar-se um lugar árido, desumano, de enorme pressão, que exclui, exige demais e dificilmente aceita a diferença ou o erro. O humanismo do socialismo, diria, é sobre isso, sobre a importância de olharmos os outros com amor. É esse o desabafo e também a utopia dessa canção. Duarte, muito obrigado por teres aceitado a nossa conversa, Muito uma conversa obrigado. connosco. Nós temos muitos temas, começamos pelo mundo, pela União Europeia, depois vamos a Portugal, depois focaremos 2 ou 3 temas mais concretamente. Começando pelo mundo, nós já chegámos à conclusão que os modelos de desenvolvimento globais são insustentáveis, uns mais do que outros. O dia de sobrecarga da Terra é atingido cada vez mais cedo. Em Portugal foi atingido no passado dia 7 de maio. Com a população a aumentar, o poder de compra a aumentar, porque o PIB global vai aumentando, e com as expectativas de consumo a aumentar, é mesmo possível um crescimento verde ou vamos ter que crescer, pelo menos em algumas regiões ou em alguns setores? Muito obrigado pelo convite. Nós vamos ter que ajustar o modelo de desenvolvimento aos recursos existentes. Acho que cada país tem que o fazer, o nosso país também. Nós temos tido muito esta discussão até a propósito do fenómeno das alterações climáticas e da adaptação do nosso território, por exemplo, ao contexto de seca, à falta de água. Nós podemos fazer esforços, como temos feito, para investir, para termos mais recursos hídricos, neste caso em concreto. Mas vamos ter que chegar sempre a um limite, que é o limite de termos os recursos que poderemos vir a ter, que resulta dos que temos hoje, dos que deixaremos de ter para as alterações climáticas e aqueles que conseguiremos eventualmente reforçar pelos investimentos em curso. E aí obriga-nos necessariamente a planear o nosso desenvolvimento. Eu hoje acho, quando olho para a região do Algarve, todos os investimentos que estamos a fazer para aumentar os recursos hídricos da água, que nós só completaremos o nosso trabalho se a seguir realizarmos um pacto regional em que os vários setores económicos se ajustam aos recursos hídricos disponíveis no futuro. E isto eu pego a partir da nossa região do local para extrapolar a nível internacional. Nós vamos mesmo ter que saber planear os recursos existentes. Não é possível nós acreditarmos que podemos exponenciar o modelo existente para o volume de pessoas que vamos ter no futuro. Não é possível, simplesmente não é possível. A Terra tem os seus limites e nós temos que ajustar o desenvolvimento aos recursos existentes. E nesse contexto, dirias de escassez, de frugalidade, necessariamente, quão confiante estarás de que nós seremos capazes de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que tem o Horizonte 2030, o Pacto Ecológico Europeu, o Acordo de Paris, diria 0 a 10, quão otimista? Eu necessariamente, se nós hoje nada fizermos, se nós mantivermos aquilo que são as metas que hoje estabelecemos, diz-nos nomeadamente o relatório deste ano das emissões, que a temperatura crescerá entre 2,4 e 2,6 e, portanto, e com isso vai ter resultados catastróficos do ponto de vista daquilo que é o impacto em termos das alterações climáticas dos países. É preciso aumentar a ambição, o nosso país está a procurar fazê-lo. O último ano não foi um ano que nos desse muita esperança, porque na realidade, fruto da guerra e do contexto do impacto que isso teve do ponto de vista da cadeia energética internacional,
do ponto de vista das cadeias de abastecimento, ou realmente em certos aspectos nós assistimos a um retrocesso ou pelo menos uma paragem de evolução. Portanto, eu acho que a última COP não foi uma COP que nos tivesse a todos deixado muito otimistas, e espero que esta COP, a COP deste ano no Dubai, permita restabelecer alguma confiança no futuro com... Apesar de alguns sinais em contrário. Alguns sinais. Mas, de todo modo, eu acredito, pelo menos espero que a União Europeia dê o exemplo e procure dar o exemplo a vários níveis e procure estabelecer pontos, nomeadamente com os países em desenvolvimento. Eu diria que, neste momento, o meu nível de confiança andará ali nos 4, 5, porque acho que há muito, muito trabalho a fazer para nós conseguirmos atingir os objetivos que nós todos determinamos. Muito bem. No que toca à Europa... Já agora, no que diz respeito ao nosso país, nós estamos a tentar fazer um step-up do ponto de vista daquilo que é a ambição, sabendo de nós que ainda assim as novas gerações exigem muito mais de nós. Claro. Já lá vamos, certamente, só para fechar o tema Europa e trazer tanto para a segunda pessoa do plural, como tínhamos combinado, como eu tinha sugerido. O que é que lhe parece ser o principal desafio do Pacto Ecológico Europeu? Portanto, presumo que reveja por completo nas suas metas, mas começo por perguntar isso, por confirmar isso, mas o que é que são os principais desafios para a implementação do Pacto integral do Pacto Ecológico Europeu até 2030? Nós temos vários desafios que depois se traduzem, obviamente, a nível das políticas nacionais e internacionais. Desde logo, o desafio da energia é, sem dúvida alguma, e o das emissões é, sem dúvida, o desafio mais exigente. A Europa sabe que a próxima década é determinante e, portanto, nós traduzirmos, implementarmos o pacote do Fit for 55 e em concreto, aumentarmos as ambições dentro deste pacote é, desde logo, eu diria, o principal desafio que nós temos. E o setor agrícola também, o agroalimentar? Sim, o agroalimentar também, mas se nós formos olhar para aquilo que é o peso das emissões, nós sabemos que 66% das emissões são energia, e depois a seguir, dentro dessas emissões, temos, obviamente, a produção de energia elétrica, temos naturalmente a utilização da energia e outras fontes primárias para outros setores, e depois temos, como é óbvio, as emissões da agricultura, temos a da produção de resíduos, etc. Mas a descarbonização é só um dos 10 pilares do Pacto Ecológico. É verdade. Eu diria que, eu acho que sem uma política energética eficaz nós não vamos conseguir atingir os outros restantes objetivos. Depois há, obviamente, um conjunto de outros objetivos que também são muito complexos. Ainda esta semana tivemos a oportunidade de discutir no seio do Conselho de Ministros do Ambiente o tema do restauro, e esse vai ser um grande desafio. Nós termos a capacidade de classificar, conforme os compromissos internacionais que temos, a classificar o nosso território 30% como áreas protegidas, 10% com proteção estrita, e depois termos 20% do nosso território em restauro, vai ser um desafio muito complexo. Eu diria que estes são os dois principais grandes desafios que nós temos quando olhamos para os desafios internacionais que depois se traduzem em metas nacionais e os principais desafios europeus. E nós já vamos mais ao âmbito nacional, transitando então para o âmbito nacional. A Agência Portuguesa do Ambiente publicou recentemente o relatório do Estado, publica todos os anos, o relatório do Estado do Ambiente, quero dizer, o de 2022 aponta alguns desafios. Quais são, da sua leitura diagonal, aqueles que serão os 3 maiores desafios que saltam deste último relatório da Agência Portuguesa do Ambiente? Eu, sabendo, não me desviando daquilo que eu acabei de dizer, que os grandes desafios do país vão ser cumprir com estes objetivos internacionais, então nós próprios estamos comprometidos e estamos a querer aumentar a ambição do ponto de vista da energia. Nós tínhamos definido no Plano Nacional de Energia e Clima, chegámos a 80% de produção de energia elétrica em 2030, agora queremos antecipar para 2026, e isso é um grande desafio. Acho que sem uma boa estratégia energética nós não vamos conseguir descarbonizar a economia, não vamos conseguir descarbonizar os transportes, não vamos conseguir objetivamente atingir os resultados. Depois temos outros desafios que são muito relevantes do ponto de vista do nosso país, para os quais nós estamos muito atrasados do ponto de vista de metas ambientais. Eu diria que os que se destacam na mobilidade, claramente há um trabalho grande. Se nós pensarmos que a mobilidade representa 28% das nossas emissões, e nós ainda temos um trabalho muito grande pela frente, quer da passagem daquilo que é um modelo de combustíveis fósseis para eventualmente veículos sem emissões, mas também do transporte individual para o transporte coletivo. Há aqui um trabalho muito grande para fazer, o país tem feito investimentos muito grandes, mas aqui temos noção, nesta dimensão, olhando para os censos de 2021, percebemos que até o transporte coletivo perdeu cota no total da cota da mobilidade, e portanto temos que recuperar passageiros pós-Covid. Finalmente este ano começámos a aumentar, mas continuamos a ter em algumas áreas de transporte
menos passageiros transportados do que tínhamos antes da Covid-19. Apesar dos apoios sociais. Apesar dos apoios sociais, apesar da oferta de transportes, há aqui um longo trabalho a fazer. E depois o setor dos resíduos, que eu acho que é claramente o setor que eu não poderia deixar de ignorar, que é o setor em que nós estamos mais atrasados do ponto de vista daquilo que são as metas europeias e que quando falamos, e voltando ao início da nossa conversa, quando queremos apostar numa economia que utilize menos recursos, nós não podemos ignorar a dimensão da circularidade. E, portanto, nós se queremos realmente utilizar menos recursos no processo produtivo, temos que ser mais poupados na forma como consumimos. Tudo isto depois tem um reflexo na política de resíduos. Quer dizer, a política de resíduos portuguesa é um espelho, digamos assim, desse trabalho de transformação que vai ser necessário, quer ao nível do consumo, quer ao nível do processo produtivo. Claro. Mas indo então ao tema da descarbonização, Portugal pretende antecipar a meta, já assumiu isso para 2045, de neutralidade carbónica. Temos uma lei do clima, para isso vamos ter que reduzir para metade as emissões até 2030. A verdade é que não estamos a progredir ao ritmo necessário. Que investimentos falta fazer, quer públicos, quer privados, para que sejamos capazes de cumprir esta meta de reduzir para metade até 2030 e reduzir até 2045 para quase zero, nunca é zero porque teremos alguma compensação, mas para quase zero, ou seja, a neutralidade carbónica? Uma vez mais, a política energética é central. Nós não conseguiremos atingir os objetivos da descarbonização sem a política energética, porque é ela que nos permitirá. Nem tudo vai ser eletrificável, nós vamos ter que fazer aqui um caminho de eletrificação e depois vamos, obviamente... Com base em eólica e solar. Um caminho que nós temos para... O caminho evidente para nós é, dentro daquilo que são os recursos naturais que nós temos disponíveis, nós vamos ter que aumentar muito o solar. Ainda há pouco tempo o solar era a quarta fonte de produção de energia em Portugal, estava atrás da biomassa. Finalmente o solar está a ganhar espaço, está a ganhar crescimento. Nós conseguimos ultrapassar os 2,6 gigawatts de capacidade instalada, mas ainda assim tem um peso muito reduzido no total do mix de produção energética. Já temos licenciados do ano passado para este ano 4 gigawatts de solar e vamos ter que crescer muito. Nós vamos provavelmente agora, estamos a rever o Plano Nacional de Energia e Clima para ser entregue a Bruxelas até ao final deste mês. Vai ser muito surpreendente para muitas pessoas a dimensão do crescimento que nós vamos lá colocar do ponto de vista do solar. E, portanto, o solar vai ter que crescer muito. E para crescer, vai ter que crescer quer do ponto de vista da chamada produção centralizada, quer da descentralizada. As comunidades energéticas. As comunidades energéticas, porque naturalmente nesta fase em que estamos muito atrasados, apesar de nós temos uma grande dependência da produção de energia hídrica e eólica, nós vamos ter que crescer no solar para poder também equilibrar o nosso mix de produção. Nós, para crescer muito e rápido, nós vamos ter que crescer em produção centralizada, grandes parques solares e descentralizada nas cidades. O desejável é que nós consigamos manter um equilíbrio, 60-40, 60% centralizado, 40% descentralizado. O descentralizado, agora a reforma do mercado de eletricidade vem falar da partilha de energia. O descentralizado vai dar inúmeras oportunidades. Vai ser possível, se eu for um produtor de energia solar e tiver capacidade excedentária de produção, poder partilhar com comunidades vulneráveis a energia excedentária que eu produzo. Isto é uma grande oportunidade. Mas também vamos ter que olhar, portanto, o solar é o principal, vamos ter que olhar para o eólico, offshore também, onshore, substituindo torres eólicas por torres eólicas com maior capacidade de produção, portanto, com maior potência. Vamos ter que olhar para o hídrico e tentar perceber como é que nós podemos potenciar a chamada hibridização, ou seja, aproveitar os pontos de injeção que temos nas barragens e maximizar a produção de energia, inclusivamente potenciando a bombagem, para se tornarem baterias naturais. E vamos ter que olhar para o eólico no mar, sendo que o eólico no mar é uma grande oportunidade para o país, porque nós podemos ter aqui realmente um espaço de crescimento muito grande, mas também sabemos que hoje o eólico no mar flutuante, que é a tecnologia que nós estamos com a qual nós essencialmente teremos a oportunidade, é uma tecnologia um pouco mais cara. E, portanto, exigirá que nós vamos licenciando e vamos instalando ao longo do tempo e beneficiando, esperemos nós, de uma curva de redução de custos. Esta é a grande margem. Depois temos que trabalhar também na eficiência e acho que isso também é outra dimensão. Depois há uma outra dimensão muito importante, porque nem tudo é eletrificável, que é uma estratégia de gases renováveis, hidrogênio, biometano, para quê? Para poder substituir a utilização de gás natural por outros gases renováveis e que nos permitam descarbonizar, especialmente setores económicos que são muito difíceis de descarbonizar. Ainda 40% do hidrogênio verde se pretende que seja para exportação, não deveria suprir primeiro as nossas necessidades internas?
Eu acho que vai ser inevitável que se suprima, porque nós hoje temos projetos muito fruto e até porque vamos ter mais procura, vamos ter mais economia. Nós hoje, o facto de nos posicionarmos, nós olharmos para este ano, o ano passado não foi um ano muito bom e ainda assim tivemos 57% da nossa eletricidade renovável. Não foi muito bom porque tivemos seca e limitações na produção de eletricidade. E não é mais eficiente a eletrificação com mais energias renováveis do que o hidrogênio verde, por exemplo? O problema é que nem tudo é eletrificável. Nós não vamos conseguir eletrificar todo o tipo... Há determinado tipo de transporte que não vai ser passível de ser eletrificável porque as melhores soluções vão ser, provavelmente, soluções que misturam hidrogênio com eletricidade. Vamos ter na economia, especialmente em determinados setores, que vai haver necessidade, as cerâmicas, eventualmente as cimenteiras, eventualmente outras áreas que vai necessitar de hidrogênio para o seu processo produtivo e vamos precisar do hidrogênio para matéria-prima para outras áreas. Por exemplo, hoje nós temos a possibilidade, o nosso país tem a possibilidade de se posicionar como um país exportador de combustíveis para o qual o hidrogênio vai ser uma matéria-prima. Portanto, e pode apoiar uma indústria nacional de aço verde, por exemplo, tem-se falado? Nós estamos a tentar concretizar essas intenções de investimento que têm surgido em Portugal. Nós temos, eu volto a referir, por termos uma percentagem tão elevada de eletricidade produzida por fontes renováveis, temos sido alvo de procura de muitas empresas internacionais para instalar cá, nomeadamente, processos produtivos, quer na área das baterias, quer na área de polímeros sustentáveis, quer na área mais sustentáveis, digamos assim, quer na área do aço verde, quer na área da produção de hidrogênio. Sendo que a exportação é um elemento, mas é só uma parte do processo. Há muitas soluções. Hoje, por exemplo, temos indústria nacional que está a tentar reconfigurar-se para a produção, por exemplo, de combustíveis para a aviação. Projetos, por exemplo, da Navigator. A Navigator tem um projeto de produção de hidrogênio para produzir SAF, Sustainable Aviation Fuels. E, portanto, está a haver muita procura para projetos diferenciados. E, portanto, se fôssemos olhar só para a procura que temos hoje, não se justificava um crescimento tão grande do ponto de vista das renováveis. Se nós olharmos para o que nós hoje temos e lhe somarmos toda a eletrificação que resultará de mobilidade, descarbonização da economia que temos, e se lhe somarmos então toda a procura de nova indústria que está a querer vir para o nosso país, aí justifica um crescimento tão grande que vamos ter do ponto de vista... Olhando para o tema dos clusters, se referiu de uma forma integrada para cadeias de valor que não assentem apenas num recurso com matéria-prima e, especificamente, pegando no tema do lítio, está confiante que seremos capazes de encontrar formas de exploração de lítio sustentáveis do ponto de vista ambiental e social e seremos nós capazes de construir o cluster e de não o vender com matéria-prima sem grande valor acrescentado para o estrangeiro? Sim, estou confiante que vamos ter projetos de exploração de lítio no nosso país. Aliás, o facto da Agência Portuguesa do Ambiente ter emitido uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada revela que estamos num processo quase final de determinação, pelo menos, de um grande projeto de exploração de lítio. Mas ainda não temos o cluster. Eu diria que, a partir do momento em que temos uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada para explorar lítio numa reserva de alguma dimensão, e já agora dá nota que a declaração de impacto ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente teve uma evolução muito significativa face ao projeto inicialmente entregue, quer ao nível dos cuidados com a água, quer ao nível daquilo que era a própria, digamos assim, a atenção relativa ao acompanhamento da evolução do próprio projeto, às preocupações que foram sinalizadas no território, nomeadamente a outros elementos também de sustentabilidade relevantes, nomeadamente ao nível da agricultura. Portanto, há ali um conjunto de aspectos que vão ter que ser atendidos pela empresa na forma como aquilo está a ser, como vai ser implementado. Há uma expectativa da minha parte que o projeto evolua favoravelmente. Quanto à cadeia, nós hoje já podemos dizer que temos em processo de licenciamento em Portugal e com alguns que ainda estão numa fase prévia, mas temos, para além da exploração de lítio, temos um projeto de refinaria, o projeto da Galp com a Northvolt em Setúbal, um projeto de baterias, 2 projetos de baterias, um já em fase de desenvolvimento de impacto ambiental, nomeadamente a Calve em Sines. E, portanto, se temos exploração, temos refinação, temos um projeto de baterias, já podemos falar que temos... Estamos a ter um puzzle. Já começamos a ter um cluster, temos aqui uma cadeia verticalizada. Aquilo que perguntou, houve uma pergunta que fez que é muito importante, que é se nós queremos ou não queremos, de alguma maneira, que o lítio que é explorado em Portugal fique em Portugal. Nós devemos querer isso. Devemos querer arranjar formas
de alguma maneira, eu diria, de indicar que o lítio que é explorado no nosso país deveria alimentar esta cadeia e deveria garantir que, assumindo nós que exploramos lítio, e já agora, só dar uma nota, todos nós temos telemóveis no bolso, todos nós temos uma bateria de lítio no bolso e ninguém se pergunta de onde é que ele vem. Virá certamente de minas muito menos sustentáveis do que a que nós teremos em Portugal. E, portanto, o facto de ter uma mina solo europeu de lítio vai também ser, penso eu, para a Europa, agora que vai discutir o tema das matérias críticas, na presidência da Espanha da União Europeia, eu acho que é um sinal relevante e mostrar que nós podemos fazer de forma mais sustentável. Eu não consigo dizer sustentável, mas mais sustentável, porque acho que é a forma mais correta de falar, obviamente, de uma exploração com estas características. E com alguma soberania energética. Só para concluir o tema da transição energética, para virarmos a página dos combustíveis fósseis, não deveríamos acelerar o fim dos subsídios danosos, fazer novas mudanças na política fiscal, que já não acontece há uns anos, e aumentar o preço de carbono a nível da União Europeia, do mercado de licenças? Sim, agora há uma coisa que nós não podemos ignorar. Eu sei que, por vezes, nós somos muito rápidos a ultrapassar as crises, isso é um bom sinal, mas nós não podemos esquecer que tivemos em 2022 uma crise brutal de impacto nos preços. Nós não podemos ignorar a dimensão social da transformação energética. Ignorar que nós tivemos que, no ano particular de 2022, subsidiar o preço do gás para que a indústria não fosse à falência, subsidiar os combustíveis para que os portugueses tivessem capacidade para financiar aquilo que é, no final do dia, o consumo que tem que ter, era um erro trágico. Não podemos deixar ninguém para trás nesta transição. Não podemos deixar ninguém para trás e, portanto, temos que, eu também acho que começa a ser um momento, à medida que nós começa a sentir-se que há uma estabilização dos preços dos mercados dos combustíveis fósseis em termos internacionais, começa a ser o momento de levantar todos estes apoios e, sim, respondendo à questão, começa a ser o momento de recuperar as políticas que nós tínhamos anteriormente e nomeadamente, ter políticas inteligentes, que é ter políticas de fiscalização de combustíveis fósseis a financiar políticas de transição, até para ajudar os setores mais dependentes dos combustíveis fósseis a fazer o processo de descarbonização. Eu sou muito favorável a isso. Há muito aquela questão, vamos penalizar as indústrias mais poluentes. Não, é só pela transformação. Nós queremos é que essas indústrias sejam rápidas no processo de descarbonização e transformação. E para isso, eu acho que haver aqui políticas fiscais inteligentes é muito importante. Agora, era um erro se nós tivéssemos ignorado que no ano passado, nós quisemos acelerar as energias renováveis e acelerámos do ponto de vista do licenciamento e da instalação, mas ao mesmo tempo fizemos sabendo que não poderíamos, a quem estava dependente, penalizá-los com um preço mais alto. E, portanto, tivemos também que ter políticas de acessibilidade àquilo que era a energia para evitar ter situações de exclusão social que depois se transformavam em oposição à nossa política ambiental. Muito bem. Transitando tema para o tema da biodiversidade, o Sr. Ministro elogiou o relatório Biodiversidade 2030, que envolve o conjunto de metas europeias, que já referiu, os 30% de proteção, os 10% de incentivo distrito. O que é que poderemos esperar que aconteça nos próximos anos para sermos capazes de atingir essas metas? Atingir as metas dos 30%, de acordo com a informação que o ICNF me dá, daquilo que é a perspectiva da possibilidade de olhar para algum território que já está classificado e melhorar a sua classificação, aumentar aquilo que é a exigência da classificação, eu diria que ao nível do território continental... Que assenta muito em propriedade privada, já agora, e que está muito detalhado, não é? Não, isso é a dimensão, eu diria mesmo, do risco da adaptação e o tema florestal. Aqui no tema da conservação, que lá está o tema da classificação e o tema do ónus que o proprietário privado tem pela classificação, por não poder fazer, obviamente, a sua propriedade. A remuneração de serviço ecossistema, por exemplo. É muito importante a remuneração de serviço ecossistema. Mas há aqui um tema de chegar às metas, e portanto estamos a falar disso. Eu diria que chegar às metas dos 30%, o nosso país, penso, deverá ter a obrigação de conseguir. Chegar à meta dos 10% é muito mais difícil, dos 10%. E a meta dos 20% que aí vem do restauro é muito difícil. E, portanto, só para clarificar na diferença. No mar, nós temos um nível de classificação muito baixa, mas eu acho que agora todo o trabalho de classificação das áreas marinhas, eu acho que vai ter um impulso muito grande agora durante os próximos anos, e acho que o Ministério da Economia e do Mar está muito atento a esse tema e vai necessariamente desenvolver, digamos assim, um conjunto de alterações legislativas também para facilitar esse processo. Nós estamos a classificar uma área marinha costeira
que é nomeadamente na Pedra do Valados da Albufeira, já não é classificada uma área marinha e costeira desde 1998, mas pronto, para perceber que este processo da classificação não é tão evidente quanto isso. Quanto à questão, e bem, que o João referia relativamente aos serviços de ecossistemas, nós temos um tema, temos que olhar de frente, que é o tema do risco do cumprimento da neutralidade carbónica pelo tema do sumidor natural das florestas portuguesas. Para se conseguir neutralidade carbónica, nós temos que reduzir as emissões, mas também temos que ter uma certa capacidade de captura de carbono. Se nós tivéssemos todo o esforço do lado da redução das emissões, isto teria ter custos sociais de adaptação brutais, queríamos perder as pessoas para o processo da transformação que queremos, então nós temos que ter assim, um certo equilíbrio. Para ter esse equilíbrio, nós temos que ter uma floresta que produza, digamos assim, resultados no que diz respeito à captura de carbono. Nós, olhando para o ano 2017, foi terrível nos incêndios, nós vemos que a floresta não só não capturou, como emitiu. E, portanto, nós temos que ter aqui uma política de transformação da floresta portuguesa e de capacidade que ela, na realidade, seja saudável, seja tratada, não seja abandonada. Para isso, temos que olhar para o tema da propriedade rústica, não podemos continuar a permitir que ela seja dividida como tem sido, a propriedade tenha uma expressão tão atomizada. Depois temos que olhar... E finalmente vamos ter um cadastro, certo? Sim, estamos a ter um cadastro, temos que olhar também para a divisão da propriedade que é possível em heranças, portanto temos que trabalhar nisso. Temos que trabalhar ao valor económico da floresta. Se nós não tivermos valor económico na floresta, como o João disse muito bem, 97% dos terrenos rústicos são privados. Se nós não tivermos valor económico, a floresta fica ao abandono. E, portanto, isso passa por encontrar novos valores, como o mercado voluntário de carbono é, no nosso entender, uma forma de procurar remunerar os serviços de ecossistema e, ao mesmo tempo, gerar economia suficiente para poder criar efeito de escala do ponto de vista da gestão do território, mas também temos que olhar para aquilo que é o valor tradicional da floresta. A parte da biodiversidade, nós procuramos no mercado voluntário de carbono criar um título próprio para os projetos de carbono que também têm uma dimensão de biodiversidade. Mas, na realidade, nós vamos ter que ter soluções próprias para a biodiversidade, porque a biodiversidade não fica incluída no tema da captura de carbono. Nós vamos ter que olhar para o tema da biodiversidade para além do mercado voluntário de carbono. Há um trabalho que tem que ser feito. A estratégia que foi coordenada pelo professor Miguel Basteiro já nos dá algumas indicações interessantes. Nós vamos ter que reformular a Estratégia Nacional da Biodiversidade de acordo com esse trabalho, mas também com o trabalho que foi feito pelo ICNF do ponto de vista da participação pública que fez durante este ano, mas nós vamos ter que encontrar instrumentos de valorização da propriedade privada que presta serviço de ecossistema de biodiversidade sem necessariamente estarem associados ao tema do carbono, porque o carbono responde bem ao tema da reflorestação das áreas ardidas, responde bem ao tema da adicionalidade de novas áreas florestais, responderá bem, às vezes, compatibilizando com projetos de carbono, mas há projetos que são simplesmente de conservação da natureza e que não têm uma dimensão muito grande do ponto de vista de captura de carbono. Nós aproximamos do fim, temos 5 minutos, mas continuando neste tema e na gestão integrada dos territórios, só para fechar, parques naturais. Eu já tive a oportunidade de visitar parques naturais noutros países, passo, enfim, férias, aliás, mais do que férias, temporadas longas desde criança no Parque Natural da Costa Vicentina, sudeste alentejano, e o que se vem notando ao longo do tempo, com algumas boas notícias, mas o que vem notando ao longo do tempo é que têm crescido as explorações agrícolas intensivas naquela zona, já sei falar sobre isso. Temos cada vez mais situações das chamadas tiny houses sem licença de habitação, que são aquelas casas amovíveis em zonas agrícolas, que não era suposto serem zonas de habitação. Temos autocaravanas estacionadas um pouco por toda a parte em zonas com ecossistemas sensíveis. Temos obras abandonadas e faz imensa confusão, ficam descascadas por anos e anos, porque não têm licenças, mas depois ninguém tem a capacidade de os demolir e ficam com elemento de poluição visual, nem que seja na paisagem, muitas vezes em zonas costeiras. Temos zonas de pesca onde ela é proibida, mas que ainda acontece. Como é que nós asseguramos, se é que concordam, uma nova dinâmica, por um lado, como há noutros países, só para dar o exemplo da Costa Rica, uma nova capacidade de liderança e de gestão integrada e equilibrada destes territórios que evite estes fenómenos algo selvagens, por dizer, mas aqui numa acessão de selvagem negativa? Há um trabalho que vem de trás, que é um trabalho de criar comissões de cogestão para tentar envolver o território na preocupação da gestão dos parques naturais. E, portanto, foram constituídas comissões de cogestão. Das comissões de cogestão resultarão planos de gestão integrados dos parques naturais. Há aqui um passo adicional que me parece que é importante, que é a recuperação da figura do diretor de parque. Ou seja, há parques que têm de ter uma determinada dimensão que justificam um nível de responsabilização
maior. E, portanto, haver algum tipo de liderança que não tem que ser exatamente. autocrática. E, portanto, eu estou convencido que esta triangulação das comissões de cogestão, onde puxamos o território, mas também as associações para dentro do processo da identificação dos problemas, das questões que são colocadas, os planos de gestão, que depois exigirão também investimento e, portanto, a responsabilização de ter pacotes de investimento que permitam melhorar aquilo que é o parque. E a figura, nos maiores parques, de um diretor de parque. Está a haver agora uma discussão na Assembleia da República, até entre vários partidos, já tive a oportunidade de dizer, nesse processo, mais do que estar eu agora a inventar, através do Ministério do Ambiente, mais um processo legislativo, já está a haver um processo legislativo na Assembleia da República e recomendei que procurassem consenso relativamente à determinação de quais eram os critérios que levariam a que alguns parques tivessem diretores de parque. E, portanto, este triângulo acho que é muito importante. Depois, acho que também vai ser muito importante o cruzamento deste triângulo com o que falámos anteriormente, com as áreas protegidas, com as áreas em restauro, com, digamos assim, as áreas estritas que merecem proteção total. E eu acho que tem que haver aqui uma lógica mais clara do ponto de vista de o que é que se quer proteger, qual é o plano de gestão que um parque tem, quem é o responsável por gerir aquele parque e como é que o território está envolvido. Eu acho que isto tem que ser concluído, fechado, e depois tem que se perceber quais são as responsabilidades que isto traz do ponto de vista de investimento. Eu acho que necessariamente vai implicar um maior investimento público, porque também o nível de investimento face àquilo que são os objetivos que estão nesse estudo do professor Miguel Vaz de Araújo estão muito aquém. Por outro lado, é preciso encontrarmos, temos a inteligência de perceber como é que nós mobilizamos outros recursos para a gestão dos parques naturais. Acho que nós vamos ter que necessariamente ser criativos relativo a essa matéria e eu acho que plataformas como a vossa podem ser muito úteis a tentar encontrar. Muitos dos parques internacionais que nós conhecemos têm um envolvimento das comunidades muito maior, do ponto de vista até financeiro, e eu acho que tem que começar a haver um sentido também das empresas nacionais de apropriação dos seus valores naturais dos seus países. Da mesma maneira que nós, quando desenvolvemos o mercado voluntário de carbono, nós claramente queremos também que haja um match entre aqueles que estão em processo de despoluição e descarbonização, mas que sentem que ainda estão, que é lento o seu processo de descarbonização e que têm que compensar, não com o objetivo de diminuir o esforço da sua descarbonização, mas para, entretanto, sinalizar que estão a fazer um esforço, também tem que haver esse apelo para que as comunidades, em particular as comunidades empresariais, também se apropriem daquilo que são os valores naturais do país. E, portanto, não pondo de parte a necessidade de fechar esta ideia da forma como se devem gerir os espaços naturais do nosso país, tem que haver também a capacidade de sermos criativos para encontrar novas fontes de financiamento. Muito bem, e nós estaremos disponíveis sempre a qualquer tipo de chamada. Bom, tenho 5 perguntas para 5 respostas que apelava que fossem muito curtas e que não têm, de facto, necessariamente de ser complexas. Turismo é um setor com enormes impactos sociais e ambientais, neste caso ambientais, devia ou não ser mais responsabilizado pelos seus impactos, pelos riscos, pelas dependências no que toca a recursos naturais e a ambiente? Sem dúvida, eu acho que se nós não apostarmos em turismo sustentável não vamos ter futuro. Acho que a fase seguinte, quando foi bom, agora quando tivemos a classificar esta área marinha protegida no Algarve com impactos naquele território, perceber que o território estava do nosso lado na classificação. E perceberam que haver uma área marinha protegida, um santuário, uma maternidade, retorno de longo prazo, significa apostar num turismo diferente. Foi bom quando nós estamos a aplicar, quando começámos também no Algarve, quisemos no Algarve explicar que não bastava um plano de eficiência hídrica, não bastava os investimentos do PRR, precisávamos de um pacto regional para a água e precisávamos condicionar o turismo, desde logo, vou dar o exemplo, campos de golfe têm que ser regados com águas recicladas, só para dar um exemplo. Foi bom perceber que isso não colocou o turismo numa postura conservadora de dizer que não. Portanto, eu acho que o turismo tem que perceber que se não abraçar o tema da sustentabilidade não vai ter futuro. 90% das compras públicas têm que incluir critérios no seu procurement, nos seus cadernos de encargos relacionados com o ambiente, e não só, mas neste caso com o ambiente, até 2030, estamos muitíssimo longe disso. O que é que podemos fazer acerca disso para garantir que cumprimos a meta dos 90%? De tudo. Ainda nos falta fazer tudo. A principal medida. Eu acho que nos falta, mais vale responder de forma honesta, falta-nos fazer tudo ao nível do procurement. Acho que há um trabalho grande em que nós vamos ter que tirar o mindset estritamente financeiro do preço para tentar perceber que temos que compatibilizar o preço com outros elementos determinantes, desde logo a cadeias curtas de abastecimento, a capacidade da promoção daquilo que é a sustentabilidade e lá está, e a incorporação dos recursos nos produtos que compramos, a necessidade da reciclagem ou da reutilização dos materiais. Há aqui um conjunto de variáveis, há todo um trabalho a fazer, acho que o Estado
tenho procurado em algumas áreas tentar dar exemplos, mas estamos também nessa matéria, há muito trabalho a fazer e tenho que... E compras públicas podem sinalizar e influenciar muitas cadeias de valor a montante de abastecimento, claro. Sim, eu acho que há trabalho que está a ser feito importante, quando nós hoje procuramos, e por exemplo, ao nível de toda a parte de pesada, não é? Toda a parte, por exemplo, de aquisição de energia, da parte toda de aquisição de veículos, há todo um trabalho que podia ser feito de introdução de critérios que favorecessem inclusivamente a indústria nacional, não é? Toca à dívida pública portuguesa, para quando é que temos uma emissão de obrigações verdes por parte do IGCP? Ou não é um desejo do Ministério do Ambiente que a nossa dívida pública possa ser mais verde? Em primeiro lugar, uma boa notícia sobre a dívida pública, não portuguesa, mas a dívida pública de Cabo Verde a Portugal, e o facto de Portugal ter dado um grande exemplo internacional ao fazer o swap, a dívida, no fundo a transferência da dívida de Cabo Verde passar a ser um financiamento ao Fundo Climático de Cabo Verde. Estamos a dar um grande exemplo internacional, uma semana em que tivemos uma cimeira em França, em Paris, a propósito do financiamento ao desenvolvimento. O exemplo que Portugal deu é um exemplo extraordinário. E a COP28 precisa muito desse exemplo. Sim, e nós queremos na COP28 dar destaque a esse exemplo. Quanto à dívida pública e às obrigações, eu tenho, ainda é um tema que eu tenho que reconhecer que ainda não dediquei muito tempo a ele, mas que é um tema central. As emissões obrigacionistas verdes vão, acho eu, criar um espaço, uma oportunidade muito grande não só de financiamento de infraestruturas nacionais, públicas, como também privadas. Eu espero que o Ministério das Finanças tenha disponibilidade e abertura para tal. Não me faltam ideias para fazer parte daquilo que eram os objetivos. Se eu pensar, há pouco voltando para trás, se me dessem rédea solta para preenchimento de uma obrigação verde, por exemplo, na área dos transportes públicos, eu de repente identificava projetos de 4 mil milhões de euros para investimento em Portugal, em várias redes de transportes públicos em várias cidades portuguesas. Portanto, o tema e como podemos chegar à conclusão, se pensarmos naquilo que significa o aumento da competitividade da mobilidade laboral, se pensarmos o que é que significa a diminuição de importação de combustíveis, portanto, até a impossibilidade que parte destes concursos pudessem ser ganhos para empresas portuguesas que fabricam autocarros sem emissões, facilmente chegávamos à conclusão que era uma obrigação que tinha um efeito positivo na nossa economia. Portanto, não sei se é este o caminho, como nós agora temos outras soluções a nível do PRR, desde logo temos os empréstimos do PRR que temos uma linha disponível, temos também o próprio Banco Europeu de Investimento muito disponível. Admito que não seja um tema que esteja no topo da agenda, mas temos que ir fazendo essa magistratura de influência. Exato. Só para duas, muito breves para concluir, duas questões. Passa a expressão o zoom na COP27, Portugal poder ter um pavilhão próprio na COP28, confirma-se? Confirma-se. Muito bem. Desde logo estão convidados para... Nós acreditamos que esse pavilhão tem que ser preenchido com a sociedade civil portuguesa e, portanto, há aqui um tema de realizar o pavilhão e depois há um tema do preenchimento da programação. Nós aquilo que fizemos foi sinalizarmos a organização que gostávamos de ter um pavilhão, está neste momento em processo, espero eu. Não é o da União Europeia, é um português. Sim, espero que se concretize. Portanto, na prática fizemos aquilo que se tem que fazer, que é sinalizar o nosso desejo de ter um pavilhão. Pronto. E dar uma entrada, presumo. Exatamente. Enquanto cidadão, só uma questão final, enquanto cidadão e consumidor, mudou algumas rotinas, comportamentos nos últimos anos? Algum que queira sinalizar de estilo de vida? Para estar mais de acordo com o ambiente? Olha, na minha casa só temos um veículo familiar. Eu sou uma pessoa que privilegio bastante, apesar de nestas funções ter que me deslocar bastante em veículo oficial, e felizmente o veículo é elétrico, mas privilegio cada vez mais andar a pé. É uma coisa que não só nos faz bem à saúde, e dá-nos serenidade, ajuda-nos a pensar, como é algo que é a melhor resposta para distâncias que nós às vezes teimosamente continuamos a achar que temos que ir com outro tipo de veículos. Portanto, essa é claramente uma mudança que e se calhar tenho tem uma na minha vida. tradição que vem da Câmara de Lisboa, não é? Sim, exatamente. Faz muito bem, faz bem à nossa saúde, recomendo vivamente. É só às vezes planear um bocadinho mais a nossa vida, acrescentar ali 20 minutos, andamos a pé, só nos fazem bem. Não esquecendo que o Google Maps não tem a dimensão altitude, não é? Por vezes não é a linha reta, mas tira nada. Outra coisa evidente que todos nós nos preocupamos, acho que é evidente, que é o tema da água, que nos faz pensar seriamente nos tempos
nas utilizações que temos que ter relativamente a vários recursos. Muito obrigado por esta Obrigado. conversa. E quanto a nós, encontramos-nos para o mês que vem com mais uma conversa sobre sustentabilidade. Até breve.